Hoje vamos falar de uma das canções queridinhas do momento. Tudo é Perda, de Felipe Rodrigues, tem ido longe. Você pode encontrar a análise dessa canção bem resumida lá no meu Instagram, no TikTok, no quadro Olimpinos. Aqui nós vamos trabalhar com bem mais profundidade essa canção. Se você é novo por aqui, eu sou Natan Bezerra, ministro de louvor, sou pastor, compositor, e o meu objetivo é te ajudar a ir mais longe nessa área tão profunda que eu tenho certeza que você tem o desejo de se aprimorar, que é a segurança na hora de ministrar louvor. Talvez você tenha uma boa presença de palco, talvez você já lidera louvor há muito tempo, já ministra louvor há muito tempo, mas quando se fala em teologia, às vezes você tem um pouco de insegurança na hora de analisar uma canção, na hora de pensar, poxa, será que essa canção aqui está alinhada ao que minha igreja defende, ao que o pastor prega? Será que essa canção ela não contradiz alguma coisa que o pastor já tem pregado, já pregou, alguma coisa que a minha denominação acredita? Eu tenho certeza que muita gente tem começado a se preocupar com isso. E eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, tá bom? Olha, esse livro, Cantar e Ensinar, A Igreja Aprende Quando Canta, é o livro que eu lancei, se você está conseguindo ver bem aí, tem um foco da câmera aqui. Esse livro vai falar sobre a importância que os cânticos exercem no ensino da igreja. Tenho certeza que você já percebeu que lá no trabalho com as crianças, no Ministério Infantil, usa as canções para ensinar histórias bíblicas e tudo. Sabe o que acontece muitas vezes quando a gente vem para o Ministério de Louvor, para o culto público? Parece que a gente esquece que a música tem essa função. E a música se torna apenas a preparação para a palavra, né? Quando na realidade as canções são a palavra de Deus cantada. Então é sobre isso que eu falo nesse livro. E você vai aprender bastante também sobre profundidade teológica, né? E vai te dar respaldo aí para analisar canções e te auxiliar na hora de colocar ali no repertório cada uma dessas canções, tá bom? Tem aí na descrição o link para você adquirir esse livro. No link natanbezerra.com.br você adquire tanto o livro quanto o meu curso, o curso Música e Ensino na Igreja. Tem abençoado muita gente aí também. Tá aí na descrição o link para você entrar, se aprimorar e ser muito abençoado. Eu falo muito sobre isso, sobre a importância do alinhamento entre o que se canta e o que se prega. E detalhe, temos uma lojinha, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição também. Temos uma lojinha lá na Amazon, se você quer se aprimorar com livros, livros na área do louvor, na área da adoração, livros na área da teologia e música, teologia e arte, teologia e adoração. Tô deixando esse link aí, é uma lojinha Cantar e Ensinar. É uma forma que você também nos abençoa, nos ajuda. Você compra lá, por meio do nosso link. Se o seu carrinho estiver cheio, esvazia aí, vai, esvazia esse carrinho. Esvazia esse carrinho, entra no link, começa a comprar esses livros aí, que é uma forma de você nos abençoar também. O meu foco é a profundidade bíblica mesmo. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter mais segurança na hora de ministrar, tá bom? Eu te ajudo a ter segurança bíblica e teológica na hora de ministrar louvor. Se você tem medo, se isso tem sido talvez uma dificuldade para você na hora de ministrar, de falar de algum versículo, de conseguir analisar aquela canção, já se inscreve aí no canal, já curte o vídeo. E eu tenho certeza que através das ferramentas que ele tem me dado, você também vai ser muito edificado e abençoado. Então já fica aqui com a gente. Bora pro vídeo que tá bom demais, hein? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Essas duas frases, cada uma delas corresponde a um versículo bíblico. A primeira frase corresponde a Mateus 16, 26, que diz assim, ó: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Mais à frente isso vai ficar bem mais claro também. Mas quando ele fala tudo é perda se eu não tenho a ti, é uma reflexão bem mais profunda do próprio contexto ali de Mateus 16. Porque Jesus, quando pergunta para os discípulos, olha, o que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí eles respondem, uns dizem que é João, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que o Filho do Homem é? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita, aí Jesus, isso não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus então começa a falar da sua missão logo na sequência, né? Que é necessário que o Filho do Homem morra e tal. Aí o Pedro, que recebeu nota 10 ali na matéria Identidade de Jesus, agora ele vai ser duramente repreendido, porque quando Jesus começa a falar da sua morte, aí Pedro chega, não, Senhor, para de falar essas coisas e tal. E aí Jesus arreda Satanás, né? Isso que Jesus fala. E aí então ele começa a falar sobre renúncia. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. E aí nesse contexto entra Mateus 16, 26, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará uma pessoa em troca da sua alma. Então esse é o contexto da primeira frase. A segunda frase já está baseada no que Paulo fala, né? Ou que Deus fala para Paulo
no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 9, que diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o contexto? Paulo diz para que eu não ficasse soberbo com a grandeza das revelações. Paulo foi até o terceiro céu, aquele negócio todo, né? Foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, pelo qual eu orei pedindo a Deus que me tirasse aquele espinho, né, por 3 vezes, e a resposta de Deus foi essa, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, isso é uma paráfrase. Nesse caso aqui é Deus que está falando para Paulo, e agora nós temos aqui o compositor da canção apresentando uma verdade a partir dessa verdade. Qual é a verdade? Eu falando para Deus, né? Quase que, como o Senhor mesmo disse para Paulo, a tua graça é o que me basta. Então, essa é a verdade que nós precisamos proclamar. A graça de Deus é suficiente para você? A graça de Deus é o que te basta em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às adversidades? Olha que letra profunda, né? Vamos prosseguir aqui. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Muito legal isso aqui. Lá em Êxodo 33:15, olha o que Moisés está dizendo: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Sem você eu não sei para onde ir. Basicamente isso, quase que uma paráfrase do que Moisés diz. Mas lá em João 14:6, Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para quem tem Jesus, essa é a nossa oração. Se Jesus é o caminho, para onde a gente vai? A gente não tem para onde ir, a gente não tem para quem ir. Ele é o nosso caminho, ele é o nosso destino, ele é o caminho para Deus. Então, assim, isso é profundo, né? Então tá aí, tá baseado em Êxodo 33, versículo 15. Temos também João 14:6, que apresenta que Jesus é o caminho. Quando ele fala sem você, não sei para onde ir, essa questão do você, vou deixar um cardzinho aqui. Tem gente que tem crise com essa questão do você. Gente, não é uma questão teológica, uma questão bíblica, isso é uma questão cultural, tá? Se você for para a Bíblia, você vai ver lá termos da hebraica, o atá, que são usados para Deus. Você vai ver textos, e eu não quero entrar aqui porque tem outras discussões que falam sobre isso, mas essa questão do você, eu deixei aqui, a gente falou sobre isso, vou deixar esse cardzinho aí para você ver, lá no Pode Pôr no Repertório, a gente trabalhou isso em bastantes minutos, foi bem legal. Vai te abençoar esse episódio, mas é uma questão cultural, tá? Por exemplo, a gente usa o tu. A gente usa o tu. E por que a gente usa o tu? Porque João Ferreira de Almeida, o português, foi quem interpretou, foi quem trouxe as primeiras interpretações, traduções da Bíblia, né? E o tu aqui também é tão coloquial quanto você. Você não usa o tu para autoridade. Você vai usar a Vossa Excelência, né, o senhor, a senhora. Se eu chamasse meu pai e minha mãe de tu, eu tomava carão do mesmo jeito que fosse você. Né? Então essa questão do você e o tu é uma questão cultural. Se você acha um desrespeito chamar Deus de você, tudo bem, você não chama. Agora, você dizer que a pessoa que está chamando Deus de você está em pecado, aí você já está sendo equivocado. E detalhe, o você é uma abreviação de vossa mercê, que depois virou voz mercê, ou seja, o tu nunca foi utilizado para autoridades, nunca. O tu sempre foi um termo coloquial. Mas o você já foi usado para autoridades. Estou falando de língua portuguesa, já foi usado para autoridades. Vossa mercê, depois vós mercê e agora você. Então a gente transformou ela num termo comum, mas ela era um termo usado para autoridade. Mas independente disso, tu ou você, tá lá na Bíblia, a gente usa, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu entendo, se você tem problemas com essa questão, você não usa. Porém, não pode dizer que quem está usando está em pecado. Aí para o contexto de igreja, aí é outros 500, né? Se é um contexto dentro da sua realidade, você vê, não, que praticamente ninguém vai cantar essa música aqui no louvor. Se colocar no você aqui na igreja, no louvor, praticamente ninguém vai cantar, porque as pessoas se sentem incomodadas com isso. Então você não canta. Troca a música, bota outra música. Vamos voltar aqui. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Olha lá. Agora a gente volta mais uma vez para o texto de Mateus 16:26, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ou que dará uma pessoa em troca da sua alma. Então Mateus 16:26 está falando exatamente, mais uma vez, como já apresentei o contexto para você, dessa parte, né? Vamos prosseguir aqui. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? A palavra do Senhor vai falar sobre essas questões aqui, do juntar tesouros na terra. Mateus 6:19-21, versículo 19 vai dizer: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu,
onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o nosso coração está nessa terra, naturalmente, se a gente está juntando tesouro aqui na terra, naturalmente a gente acaba esquecendo de Deus. A gente acaba esquecendo, se o nosso foco está nos tesouros, se o nosso foco está no ouro, se o nosso foco está no dinheiro, a gente vai esquecer de Deus. É o que Jesus está dizendo. Agora, se a gente junta tesouros na eternidade, se a gente junta tesouros no céu, aí os nossos olhos estão colocados nele. Os nossos olhos estão colocados em Jesus. Talvez você pense assim, então é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Mas é pecado esse desejo, o amor ao dinheiro, né? Esse desejo desenfreado pela riqueza. Porque quem ama a Deus, na medida que ele é edificado, quem tem visão no reino, na medida que ele é edificado, na medida que ele é abençoado, ele abençoa pessoas, ele investe no reino de Deus. É você estar com seus olhos colocados no lugar certo. Porque o problema também não é só a riqueza, o pão de cada dia também pode ser problema para alguns, porque Jesus vai dizer lá na frente, olha, não andem ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, seja na riqueza, seja na pobreza, o pecado está em não ser contente em Deus. Então, contente-se em Deus, que seja na riqueza ou na pobreza, você vai ser abençoado por Deus. Vamos prosseguir aqui. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Essa parte me faz lembrar muito do Salmo 16:2, quando Davi diz, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Imagina, um rei chegar a dizer dessa forma, eu não tenho outro bem senão a ti somente, né? Não tenho outro bem além de ti. Então, a gente precisa refletir exatamente isso. O que é que você tem? Às vezes você tem dado valor a tantas coisas, e na realidade, o que nós precisamos de fato é valorizar, glorificar o nosso Deus. O que é que você tem dado tanto valor nessa terra? A gente precisa realmente entender. Ó. Salmo 16:2, salmista, Davi, o rei. Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. E aí, para caminhar aqui para a finalização, quero só falar mais uma vez sobre o paradoxo do Evangelho, que na canção É Ele, ela vai trazer o contexto de perda como algo positivo. Perdendo tudo com amor e com alegria. Ou seja, eu estou perdendo tudo por amor a Deus. Só que aqui o contexto de tudo é perda, já é no sentido de que, o sentido negativo da palavra, se eu não tenho Jesus, eu vou perder, não vai fazer sentido nenhum, não tenho nada. É o paradoxo do Evangelho. Porque esse mesmo contexto, ó, Mateus 16:25, esse mesmo texto, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Essa parte do tudo é perda se eu não tenho a ti, é a primeira parte do versículo, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. A canção lá, perdendo tudo com amor e com alegria, está na segunda parte, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Esse é o paradoxo do Evangelho. Igual lá em Mateus 5 também, vai falar sobre, nas bem-aventuranças, né? Mais que felizes são os que choram. Aí você pensa, mas mais que felizes são os que choram de alegria, emocionados. Não, porque ele vai dizer assim, mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. Então, se você vai ser consolado, você está chorando de tristeza. Então, mais que felizes são os que choram. Mais que felizes são os que choram, porque serão... Isso é uma ética do reino. É uma outra pegada, é o paradoxo do Evangelho. E às vezes a gente vai ficar ali se apegando a minúcias, como tem gente que não canta a canção a ele, dizendo, não, com Jesus eu não perco nada, eu só ganho. Então vamos tomar cuidado com essas questões, porque tem gente que não está nem aí para análise de canções, não canta tudo sem refletir. Por outro lado, tem gente que já quer analisar e fica chato. E não acha que ele já vai para outro extremo, já não pode cantar mais nada, então. Então a gente precisa achar o equilíbrio, tá bom? Ambas as canções são boas, tanto a canção É Ele, do Drops, né? Escrita lá por Paulo Vicente, quanto a canção Tudo é Perda de Felipe Rodrigues, e elas não se contradizem, porque aí tem a ver com o paradoxo do Evangelho. Beleza? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa aí sua opinião nos comentários acerca dessa canção, acerca do que eu falei aqui. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e vamos interagindo aqui. Sabe, ó, se você tá vendo aqui, eu tô gravando no fundo verde, tá bom? Esse cenário que você tá vendo aqui é um cenário fictício. Tá bom? Então a gente tá crescendo, tá se aprimorando. Na medida que você compra os meus produtos, compra o Mana Night, compra o Mana Day, que é uma forma de você nos abençoar também. Seja comprando os meus produtos aqui, seja comprando aí o Mana Night, Mana Day, seja comprando algum livro por meio do nosso link na Amazon, tá bom? Valeu, galera! Deus abençoe, até o próximo vídeo.